Olá, meu nome é professor Reuel. Hoje iremos aprender um pouco sobre o Adobe Illustrator. Será uma série de aulas. Eu vou dividir em vários vídeos para não ficar vídeos grandes, tá? E nessa primeira aula nós iremos aprender um pouco sobre a interface do Adobe Illustrator. Eu estou usando uma versão que acredito eu que seja a última aqui que está disponível, tá? Então se eu colocar aqui Adobe, tá? Illustrator 2024 e o Adobe Illustrator 2025, tá? Na minha versão aqui eu tenho o Photoshop 2025 e o 2024, e também tenho o Adobe Illustrator 24 e 25. Depois nós podemos mostrar um pouco da diferença entre as versões, mas as últimas versões do Adobe, elas vêm com uma IA generativa, onde ela faz o auxílio e gera e dá suporte. É importante também colocar para os alunos que o uso da IA generativa da Adobe necessita que você tenha uma internet boa para que você tenha uma performance de uso. Tá? E ela ainda não é 100% referente a todo o seu uso. Mas nós iremos, ao longo das aulas, fazer o teste sobre o uso da IA generativa nas diversas ferramentas da Adobe. Então, chegamos num nível da nossa aula que precisaremos mexer com imagens vetoriais. E o software aqui de mercado é o Adobe Illustrator. Tem o CorelDRAW, tá? Que também é utilizado ah, para o mercado. Deixa eu ver se eu tenho aqui CorelDRAW instalado. Eu tenho o CorelDRAW aqui. Não é a última versão, tá? Eu tenho aqui a 2019. Principalmente para a área gráfica, algumas empresas ainda solicitam que o arquivo seja fechado com o CorelDRAW. Tá? Tem o arquivo fonte, que é o famoso CDR também, para poder fazer o uso. Como todos os programas, atentar-se às versões de fechamento. Aqui na interface inicial, é necessário que você esteja logado, né, para que você faça o uso dos programas da Adobe. Então, tem um software chamado Adobe Cloud, você vai precisar logar, eu cliquei aqui nele, mas normalmente ele fica aqui embaixo, tá? Aqui, deixa eu ver, ele vai ficar aqui embaixo, Adobe Cloud. Deixa eu abrir para vocês como é que, vocês vão ver aqui, ó, tá? Adobe Creative Cloud, tá? Ó. Então, neste software, né, que é o gerenciador de instalação dos programas da Adobe, você vai ter aqui todas as abas, os que estão com versão beta, tá, que vem com novos recursos, tá, para fotografia, tá, o Acrobat, que é o PDF, para design gráfico, que aí entra a categoria que nós vamos usar. Se eu precisar trabalhar com fotografia, imagem, fechamento de alguns arquivos, eu posso usar o Photoshop. Se eu vou falar com arquivos vetoriais, ilustrações, até mesmo fechamento de arquivos gráficos, peças gráficas, eu vou usar o Illustrator. E se necessário para poder fazer uma revista, um jornal, eu vou estar usando o InDesign. Para a parte de vídeo aqui, né, depois nós vamos falar um pouquinho sobre Premiere e After Effects. Aqui tem os softwares que também para ilustração e para a área de 3D e a realidade aumentada. Então precisa ter uma conta. Na minha conta é uma conta educacional, aqui vocês vão ver sp.senai, tá? Tem um limite aqui de créditos que eu posso utilizar, tá? Tá bem no nível, créditos generativos mensais. Já usei bastante aqui, tá? Então ele também tem um limite de crédito, você pode usar a IA generativa para uso de imagem e material, tá? Como nós usamos sala de aula, acaba tendo tudo esse limite aí de uso. Vou fechar aqui. Voltei no Illustrator. Eu tenho uma área de. Isso é muito importante, tá? O material de help dele, o site, tem bastante tutorial, tá? Então, aqui tem um exemplo de como eu teria um traçado básico de um pássaro, tá? E aí eu vou colocar no prompt com a IA generativa e ele já né, faz o processo de colorir esse objeto, né? Pintura de forma digital, esse preenchimento dessa forma. É bem interessante. Então, se você clicar aqui em experimente agora, você vai ter todo o exemplo e processo explicando como fazer isso. Aqui embaixo tem um, um preset inicial de como você criar um novo arquivo
Isso sempre segue pelos últimos arquivos que foram criados. Então tem o A4, um cartão postal, uma tela. Vocês vão ver que a minha tela normal aqui, que ela é a Full HD, né? Ou HD, né? Antes do HD, não Full HD. Uma tela que é 1366 por 768. Depois tem uma tela que é HD TV, que é a 1920 por 1080. São os últimos projetos que eu criei. Mas vocês podem aqui fazer a área de aprendizado, que vai, esse exemplo que está aqui, os seus arquivos, podem salvar na nuvem, tá? E aqui no nosso caso, um novo arquivo, tá? Então, sempre quando eu começar a usar o software, eu vou abrir um novo arquivo. Tem várias pré-definições aqui em cima, como dispositivos móveis. Então, vocês podem desenvolver para iPhone, para outros formatos. Formato web, tá? Com telas de web, tá? Aqui seria o modelo do browser que você pode usar, ou usar alguns modelos templates que ele libera, que normalmente nós chamamos de mockup. Para impressão, formatos aqui de arquivos de impressão também, tá? É, normalmente esses mockups eles estão disponíveis na Adobe Stock, tá? Alguns são gratuitos, vocês vão ver que estão grátis, e alguns são pagos. Filme e vídeo, você pode criar aqui também, né? As thumbnails e animações, que ele também dá suporte. Apesar de não ser o Premiere que você vai mexer na animação, o Adobe também tem uma timeline que você pode estar utilizando. A arte e ilustração, arquivos e formatos, tá? E modelos gratuitos aqui que ele vai liberar vários modelos que vocês podem usar como mockups e templates. Tem que baixar, tá? Então tá no Adobe Stock aqui, onde você pode usar. E aqui fica todos os recentes arquivos que eu acabei utilizando. Aqui na minha lateral direita, na hora que eu estou abrindo um novo documento, coloco o nome do arquivo aqui, é importante colocar, tá? Senão ele vai salvar como sem título, tá bom? Aí a unidade de medida, antes de dar o tamanho do arquivo, é importante, por exemplo, se eu estou trabalhando com gráfica, eu vou trabalhar com milímetros ou centímetros, tá? Se você está trabalhando com um banner, impresso em banner, normalmente eles vão pedir em metros, tá? Ou centímetros, tá? Se você está trabalhando com tela, você vai trabalhar com pixels, ou tamanho de tela efetiva, você vai estar trabalhando com polegadas. Então, aqui dentro dessas unidades de medidas, pixel para tela, tamanho físico de tela, polegadas, tá? Então, a minha tela é de 19 polegadas, 20 polegadas, 52 polegadas, eu posso também estar trabalhando com físico ou resolução. Se for resolução, vai estar em pixel, unidade de medida. E para a área de impresso, que é a área que nós usamos, milímetros, centímetros e metros, tá? Jardas, pés e polegadas, pés normal, paicas ou pontos, aí depende do formato onde você está trabalhando ou dependendo do país que você vai trabalhar, você vai ter uma unidade de medida um pouco diferente, ok? Então, a nossa primeira atividade, nós vamos estar trabalhando com pixels. Eu vou trabalhar com um post para o Instagram, 1080, 1080, tá? Se fosse um padrão normal, opa, 1080, certo? A orientação não preciso mexer, porque esse aqui é um arquivo quadrado. Eu posso trabalhar com área de sangria. A área de sangria não é para a parte de tela web, tá? Seria para a área de impressão. Na hora que você vai colocar uma faca de corte, ele vai ter essa sangria, que é uma área onde você não pode ultrapassar. Onde tiver limite da sangria, onde pode ter uma faca de corte. Formato para tela é RGB, ok? Qualidade de tela 72 dpi, certo? Daqui para baixo eu não preciso mexer na parte de mais configurações, mas se você trabalhasse com a parte de mais configurações, ele abria outros presets de configuração aqui, não tem a necessidade, tá? Então isso aqui eu poderia colocar, por exemplo, um posting para o Instagram, certo? Ah, mas professor, eu queria trabalhar com a impresso. Então vamos lá para milímetros, novamente, tá? E aí, milímetros, eu posso usar um formato aqui. Eu vou pegar impresso, eu tenho um tamanho padrão aqui, ó, carta e A4. Então, eu mudo a unidade de medida que está aqui normal, coloco para milímetros, eu sei lá que é o tamanho do sulfite, tá? Que é o A4, 210 milímetros por 297. Basicamente, se eu descesse a unidade de milímetros para centímetros, 21 centímetros por 29,7, ok? Tenho isso. Eu vou colocar aqui que minha área de corte de sangria é de 5 milímetros, tá? Para todas as áreas. Se eu apertar aqui, ó,
O cadeado, ele aqui a corrente, desculpa, sem eu tenho diferença, né? Então, sem o cadeado, desculpa, não é cadeado, corrente. Se eu apertar a corrente, todos são iguais. Então, 5 milímetros para todos. Se eu estou trabalhando com impressão, o meu formato muda, que é CMYK. E impressão, eu posso trabalhar entre 150 e 300 dpi. Aí vocês vão ter que verificar a gráfica. Na hora que a gráfica fechar, a gráfica normalmente ela vai trabalhar com 300 dpi. Uma vez feito isso, eu clico OK. Eu tenho a orientação que eu não acabei não falando ali, né? Mas aqui eu tenho um arquivo. Então eu tenho o meu limite, essa margem aqui que é da área de sangria aqui, ó, eu não posso passar, que é esses 5 milímetros. Se eu estou na última versão aqui, que acredito eu que vocês estão com a versão anterior, não vai ter essa barrinha aqui, ó, aqui embaixo, que é a IA generativa. Ó, ele cria vetores, depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esse processo. O que é legal da Adobe é que se você colocar o mouse agora em cima da função, ele vai pegar e vai orientar para você como as coisas funcionam. Tá? Ou um exemplo de, por exemplo, eu tenho a paisagem, nessa área eu queria que criasse o rosto de uma pessoa. Tá? Você clica gerar, ele vai gerar o rosto dessa pessoa com óculos e as características. E sempre dá umas 3 opções. Adicionar forma do mesmo padrão. Vamos para a parte final desse primeiro vídeo, que seria, no processo das ferramentas da Adobe, isso é igual para todo, tá? A área de trabalho, a sua workspace é igual. Eu tenho a minha barra de ferramentas, depois nós vamos falar ferramenta por ferramenta. Toda ferramenta Toda ferramenta tem uma propriedade que fica aqui em cima, tá? E também pode ter uma janela que fica nessa lateral, tá? Para todas. Na hora que você clicar, ele vai alterar aqui e vai alterar aqui nessa área das janelas. Professor, primeira dica que eu dou para todos os alunos. Alguém fechou aqui meu arquivo, está diferente, não está igual o formato que eu trabalho, vai aqui em janela, tá? Vai em área de trabalho workspace e a padrão é clássico essenciais, tá? Redefinir clássico essencial. Pronto. Ele vai voltar como se fosse o preset inicial do programa, como vem de fábrica. Professor, eu trabalho com outra área, eu trabalho com impressão de prova, layout, eu quero fazer fonte, eu trabalho para web. Sem problema. Só você clicar no tipo de área de trabalho, automação, essencial, tal, ele vai prova, impressão, layout, é só colocar. No nosso caso, nós estamos com o clássico essencial, que é o default que nós ensinamos. Então, barra de ferramenta à esquerda, as propriedades que ficam aqui em cima, que é um menu complementar, e uma janela. Professor, fechou a janela. É só vir aqui na lateral, logo aqui embaixo, tá? Vocês vão ter, no caso, meu software está em português, tá? Só atentar, isso é uma das grandes dificuldades de todos os alunos, que de português para inglês tem uma diferença de posicionamento dos itens, tá bom? Então, pegue uma ferramenta, olhe, veja as posições dela, tá? Então, sumiu uma janela, quero saber uma janela sobre texto, tá? Então, a janela de texto, ela roda um pouquinho, você vai lá olhar, desce, tal, desce. Ah, tipo, caractere, tá? Tá tudo que é relacionado a texto tá em tipo, certo? Ah, eu quero falar sobre camadas. Então, sobe um pouquinho. Opa, camadas, que nós vamos trabalhar bastante com as camadas. Opa, quero as bibliotecas, que está aqui. Eu não quero camada, professor. Então, ele vai abrir todas as camadas que eu desenhar, vão estar dispostas aqui. Então, a minha área de trabalho é essa, no caso, um arquivo com tamanho A4, que é uma folha A4, tá? Aqui embaixo eu tenho a área de zoom, rotação, quantidade de páginas, que na verdade aqui não se chama páginas, se chama pranchetas. Depois nós vamos entender o que é cada prancheta. Eu tenho as minhas janelas, que são várias. Tá? Aqui tem várias janelinhas que estão. Aqui as janelinhas estão fechadas e aqui são as janelinhas que eu acabo usando. As minhas ferramentas e as propriedades das ferramentas. Tem os menus aqui em cima, depois nós vamos falar. Certo, pessoal? Então, essa seria a nossa primeira aula que fala sobre a interface do Adobe Illustrator. Navegue as ferramentas,
clique nas ferramentas teste. Na nossa segunda aula, nós vamos aprender ferramenta por ferramenta, como cada uma faz, o que cada uma faz. Eu vou explorar isso com vocês. E acredito eu que da terceira para a quarta aula, nós começaremos no processo de vetorização de um personagem, até o processo de colorir o personagem e fechar esse personagem como um vetor. Ok? Então, até a próxima aula. Não esqueçam de curtir o vídeo. Se tiver algum comentário, vocês podem colocar aqui no vídeo. Esse vídeo vai ficar disponível no Classroom para vocês. Também fico à disposição na aula para tirar as dúvidas referentes ao Adobe Illustrator.